Pessoal, desculpe pelo pequeno atraso. Nós vamos dar início, então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E é com grande satisfação que o Poder Legislativo recebe a todos para a palestra Autismo. Você pode tentar me entender? No último dia 2 de abril, comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o mês de abril ficou denominado o mês da conscientização do autismo, Abril Azul. Muito tem se falado sobre autismo ou transtorno do espectro autista. Mas o que é autismo? E qual a importância de saber sobre o tema? Temos muito a aprender quando falamos sobre autismo. Esta sensação é real e marcante. Quando nos deparamos com pais e profissionais que atuam com educandos autistas, a desinformação sobre o assunto ainda assusta e torna urgente a tomada de decisões no sentido de expandir o conhecimento. Vamos unir forças e fortalecer a importância do conhecimento sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Quero convidar aqui à frente, agradecer primeiro vou agradecer a presença aqui do primeiro e quarto ano de formação docente do Vital Brasil, e convidar para vir aqui à frente, então, o presidente do Legislativo, o senhor Sérgio Alves Madeira, o vice-presidente Osmair Silva Pereira, o segundo vice-presidente João Donizete Ponciano, o primeiro secretário Antônio Aparecido Vieira da Silva, representando o CEMED, e a Marli Macari, também representando a secretária de Educação Nelma Cardoso, que por um motivo aí de saúde, com o próximo, não pôde se fazer presente. Queremos agradecer também a presença aqui do diretor do Vital Brasil, Alberto Tolov. Tolov, se faça presente aqui conosco aqui na frente. A diretora da APAI, Rosângela Noro, se quiser pode ficar à vontade, ou se quiser. O vereador Ervandil Simões Pires também se faz presente. Queremos convidar aqui uma representante de mães, a Juliana Garcia Frois, ela também que se esforçou muito para que esse evento pudesse estar acontecendo. Quero agradecer de forma geral professores e diretores, alunos de todas as escolas, do Atílio, a Maria Dolores, está presente, José do Couto Pina, o CEMEI, a Geraldo Batista Chaves, a Nelce, Vital Brasil, professor Tolov, do Marquês de Paranaguá, Castelo Branco. Se tiver algum que eu esqueci de mencionar, sinta-se aqui cumprimentado. Então, neste momento, passo a palavra aqui ao presidente do Legislativo, o senhor Sérgio Alves Madeira. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar todas as pessoas já nominadas pelo vereador, agradecendo aqui a presença dos professores e alunos, Que bom. Quando os vereadores tiveram a ideia de fazer essa reunião para ter essa palestra com a psicóloga Marília, a gente ficou preocupado e eu comentava com eles, Nós precisamos movimentar a comunidade de Veracruz para que o povo venha participar, para que não fique só nós vereadores aqui, de repente 2 ou 3 professores. Eu estou muito feliz de ver a casa cheia, E nós do Poder Legislativo, eu como presidente, estamos sempre de portas abertas para apoiar, essa equipe tão importante que dá sustentação às famílias que têm autismo em casa. A gente percebe, através da APAI, dos meios de comunicação, o carinho que essas pessoas têm para com essas crianças, jovens e adolescentes que têm o autismo. Eu estava vendo ali, você pode me entender. Você pode me entender. E eu percebo nos meios de comunicação, o Tolóvio,
diante do apoio que essas professoras dão, a PAI dão, jovens que têm o autismo, eles dão lição em pessoas, entre aspas, normais. É muito gratificante ver essa equipe dando apoio às famílias que têm autismo em casa. Que Deus abençoe a todos, porque Ele é o mestre, né? Sem Ele nós não fazemos nada. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E com atenção, depois nós viemos aqui não para ouvir o presidente da Câmara, nem os vereadores, né? Nós viemos aqui para ouvir a psicóloga Marília. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Passo também, representando a secretária de Educação e a CEMED, Marli Macari. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Em nome da Secretária Municipal de Educação, professora Nelma, e toda a equipe da Secretaria de Educação, estamos aqui, então, representando-a. Quero aqui dizer que acompanho a educação especial do município há vários anos e que essa questão do autismo ela tem sido aflorada cada vez mais, né, na nossa sociedade, não só no nosso município, mas em toda a sociedade brasileira. E assim, nós seguimos as leis, né, do Núcleo Regional de Educação. Nós somos jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação e à SEED. Enquanto isso, nós temos que cumprir as leis, né, que são estabelecidas. Neste ano, nós temos, já vimos do ano passado e outros anos já com os alunos sendo observados e acompanhados. Neste ano, nós estamos com 8 alunos sendo atendidos, com professores formados em pedagogia, concursados, sendo que, assim, em outros municípios, nós temos até estagiários atendendo os alunos, né? Então, assim, não que os estagiários não possam atender, mas, assim, eles estão começando a sua caminhada, então eles têm muito que aprender ainda para repassar esse conhecimento de alunos que necessitam de um atendimento bem mais especializado, né? Então, assim, dizer que o nosso município está crescendo muito, estamos, assim, sempre apoiando todas as famílias que nos procuram e a gente segue realmente o que diz a lei, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Temos muito que aprender aqui hoje também com os conhecimentos que a psicóloga Marília estará passando para nós, né? Seja bem-vinda, ok? É isso e, assim, o que surgir de outras áreas também, né? Nós estamos à disposição, as diretoras das escolas, as coordenadoras e nós enquanto equipe da CEMED, né? Então, assim, se tem alguma dúvida, se precisa esclarecer alguma coisa, mesmo que a gente não saiba, nós vamos em busca de quem dá essa orientação para a gente, que é o Núcleo Regional de Educação, ok? Muito obrigada. Para encerrar o nosso momento de fala, então, vou passar aqui para o professor, diretor Tolov, apresentando aí todos os diretores. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E nós, lá do Colégio Vital Brasil, estamos aqui hoje presentes com o nosso terceiro ano e quarto ano também do curso de formação de docentes, juntamente com os professores da turma. E nós, assim, só temos a agradecer por essa iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores, na pessoa do Anderson, do presidente, de todos os outros vereadores que apoiaram essa ideia, porque o tema é importante e nós precisamos, a comunidade precisa, a escola precisa da participação de todos para que a gente consiga realmente atender a todos os casos que aparecem nos nossos colégios. Então, eu queria muito agradecer e, como a Marli disse, a gente tem muito a aprender hoje aqui. Então, meus sinceros agradecimentos a todos vocês e parabéns à Câmara pela iniciativa. Então, muito obrigado a todos, podem ficar à vontade. Queria agradecer mais uma vez em nome do presidente Sérgio Alves Madeiro, né, por esse momento que estamos tendo aqui sobre esse assunto. Agradecer também a presença dos professores e alunos que chegaram agora recentemente. Então, é uma honra, a gente fica muito grato, não vou citar mais nomes, mas assim, é muito bonito, dá uma satisfação muito grande ver todos vocês aqui para participar deste momento.
Está sendo transmitido ao vivo também pela TV Câmara e pelo Facebook. Né, o pessoal aqui de casa que estiver nos acompanhando, muito obrigado por acompanhar. Vamos dar sequência, então, para o início da nossa palestra. Ela que é psicóloga clínica analítico-comportamental e supervisora clínica há 10 anos no seu Canto Clínica Psicologia. Possui pós-graduação lato sensu em Psicologia Clínica Analítico-Comportamental pelo Centro Universitário FAG e Terapia Analítico-Comportamental Infantil pelo Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento. Foi aluna especial de mestrado na Universidade Estadual de Londrina, na área de psicobiologia e neurociências. Atuou como psicóloga da APAE do município de Vera Cruz do Oeste, nos anos 2016 a 2018. Foi professora universitária na Unopar Presencial Cascavel e PUC Paraná, campus de Toledo. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em tratamento e prevenção psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: psicoterapia clínica, infantil, adultos e idosos, com ênfase em transtornos obsessivos compulsivos, transtorno afetivo bipolar, pessoas com necessidades especiais e demais psicopatologias. Ela é a Marília, né, que vai trazer para nós, então, essa palestra de conscientização sobre o autismo. Muito obrigado. Obrigada, Anderson. Boa noite a todo mundo. Muito bom ver a casa cheia. Agradeço, vou começar agradecendo e depois eu termino agradecendo de novo. Agradeço o convite da casa, do Anderson e do presidente, em especial da mãe Juliana. Eu queria saber quantas famílias existem aqui nesse momento ou conhece alguém com espectro autista. Vocês poderiam levantar a mão, que eu só conheço quase a Juliana. Ai, que coisa boa, bastante gente. E algumas pessoas lá da PAI, porque eu passei 2 anos e pouco na PAI. Algumas pessoas eu conheço o rosto do ano passado, porque ano passado, quando eu era a psicóloga da PAI, eu estava aqui falando sobre o mesmo assunto. Vocês verem quanto eu gosto de falar de autismo. Pode ser que seja um pouco repetitivo para quem já veio ano passado. Eu deixei menos didático, menos cara de aula, para ser mais informativo, porque a ideia é: você pode tentar me entender? Hoje em dia, o transtorno do espectro autista, que antigamente a gente só falava de autismo, né, o autista, vem refinando muito o diagnóstico e aumentando muito esse número. Mais para frente eu vou mostrar alguns gráficos para vocês, para a gente ter uma noção de como que era o diagnóstico há muito tempo atrás e por que hoje em dia está aumentando. Às vezes as pessoas dizem: nossa, mas será que tem tanto autista assim? Ou estão patologizando todo mundo, né? Na verdade, é o refinamento de diagnóstico, pesquisas envolvidas e muita lei por trás para fazer valer o direito de todas as crianças. Crianças, adultos, né? Que agora eu enfatizo muito criança pela questão da lei, que nós temos que fazer diagnóstico precoce. Então, sintam-se à vontade. Eu vou falar, eu não gosto de microfone. Se eu pudesse, eu estaria falando sem ele, mas como está passando a transmissão, vamos ter que usar esse negócio. Gostaria que vocês interrompessem quando quisessem fazer perguntas. No fim, a gente abre uma roda de conversa. A ideia é fazer troca de experiência. Eu não estou aqui só para dizer o que eu sei, mas acho legal ouvir, principalmente quando a gente tem familiares, as experiências, a vivência. A vivência conta muito. Esse é o maior aprendizado que a gente tem quando a gente trabalha com essas crianças. Cada dia é um dia diferente. Então, eu vou começar falando, se funcionar, né, gente, as tecnologias. Aqui. Eu não sou adepta a essas tecnologias. O que a gente precisa saber para estar entendendo essa criança? Hoje nós vamos estar abordando esses 3 pontos. Eu também pretendo ser sucinta, tá, gente? Que senão vai dar meia-noite e a gente está aqui. O que é esse transtorno do espectro autista baseado no DSM-5? DSM-5 é um livro que psiquiatria, pediatria e psicologia usa de diagnóstico de transtorno mental. Como existe o CID, que é o Código Internacional de Doença, que todos os médicos usam, o DSM é um código internacional somente de doença mental. Então, quando a gente fala hoje de transtorno de espectro autista, é baseado nesse manual aqui, para a gente fechar diagnóstico.
Nós vamos ver as principais características desse transtorno e vamos questionar qual que é a responsabilidade, quais são os direitos e os deveres. Será que eu, fazendo parte da sociedade, eu tenho algum dever com essas crianças, com essas pessoas? Será que vocês têm? E, principalmente, quais são os direitos que essas pessoas têm? Porque como é um diagnóstico que está aumentando muito em função desse refinamento, cada vez mais aparece e, aí, consequentemente, a gente tem uma questão de cadê o meu direito? O que eu posso conseguir pelo meu filho? O que eu posso conseguir por essa criança? Então, a gente vai estar dando uma pincelada sobre todos esses direitos e deveres. Pessoal, está dando para me ouvir falar nesse negócio? Tá bom? Tá? Então tá, vamos dar continuidade. Não, cadê? O que é prevalência, gente? Eu vou começar falando de prevalência. Prevalência é incidência. Quantos autistas tem? Da onde vem? Como que a gente tem esses números? Hoje, existe um caso de autismo para cada 59 crianças. Esse é um dado do Centers for Disease Control or Prevention, meu inglês não é tão bom, de 2018. Esse é um censo que foi feito nos Estados Unidos em 2016 e foi publicado ano passado. Até quando eu falei ano passado sobre essa prevalência, as poucas pessoas que eu vi que estão aqui, olhei aqui uns rostos que eu conheço, ano passado eu falei que nós tínhamos 70 pessoas para 1, porque essa era uma publicação de 2014. Agora nós já estamos para 1 para 59. Então vejam o quanto já está aumentando essa população. Um dado interessante, de cada uma dessas crianças que nasce, aí se a gente for olhar para um grupo, 4 são meninos e 1 é menina. Então, nós vamos ter uma incidência maior do espectro autista aparecendo no público do gênero masculino do que no gênero feminino. Nesses anos todos que eu trabalho com o espectro autista, que já são 10 anos, até hoje eu só acompanhei 2 meninas. Todos os outros foram meninos. Então, esse também é um dado interessante, porque a gente começa a ver o espectro de uma maneira e a gente também vai trazendo algumas coisas assim da cultura, né? Porque menina é mais levado, menina não é tão levada, até que aí a gente se depara com um diagnóstico e vê, nossa, mas essa menina, né, como ela é levada? As pessoas ficam pensando, por que será? A gente pode repensar nessa questão do autismo. Outro dado importante, de 60% a 70% dessas crianças, dessas pessoas com transtorno de espectro autista, elas apresentam deficiência intelectual. E de metade assim, de leve a moderado. Dificilmente nós temos um dado de deficiência intelectual severa. Mas essa é outra característica desse público. Então, nós vamos ter uma palavrinha que a gente chama dentro da medicina, que é comorbidade. Comorbidade é a gente juntar mais que um diagnóstico na vida de uma pessoa. Então, ela tem um transtorno do espectro autista e, geralmente, de 60% a 70% vai apresentar uma deficiência intelectual. Não é para se assustarem, tá, pai? Vim aqui para tranquilizar vocês, para dizer que, já vou adiantando, com estimulação a gente consegue reverter ou melhorar bastante o quadro. Mas esse é um dado estatístico que está aí, que a gente precisa, vocês quanto professores, nós quanto psicólogo, toda a rede de apoio, a gente tem que estar lembrando disso. Outro ponto importante, de 20% a 30% dos autistas nunca vão falar. E é onde bate o desespero nos pais quando eles chegam na clínica, chegam lá na PAI, né? A Rosângela, gente, a Rosângela era minha chefe, é uma delícia ver ela aqui. Então, assim, os pais chegam lá desesperados, lá na PAI, ou até na clínica particular, porque meu filho não fala. Ele falava e do dia para a noite ele parou de falar. Ele vai falar em algum momento? Não. Então, esse é outro dado bem importante, que mais ou menos de 20% a 30% não vai falar. E agora? Significa que ele não se comunica? Não, ele se comunica. Nós vamos ter que trabalhar comunicações alternativas para a gente conseguir estar interagindo com esse público, né? Não vai ser Libras, a não ser que ele tenha uma alta habilidade, que a gente pensa, então vamos falar de Libras, né? Nem sempre, a gente tem que voltar aqui, 70% pode ter uma deficiência intelectual. Então, esse daqui é o panorama, hoje, quando a gente pensa em transtorno do espectro autista. 4 para 1, 4 meninos, 1 menina. De cada 100 pessoas, a gente pode, de cada 59 pessoas, 1
tem probabilidade de nascer com o espectro. Então, é um número bem considerável quando a gente fala em política pública, saúde mental e investimento. Esse é um dado de prevalência de autismo, de como foi feitas as pesquisas nos Estados Unidos. Por que eu vou bater em prevalência nos Estados Unidos? Nós temos um problema aqui no Brasil que ainda não foi regulamentado. Nós temos um projeto de lei que ele está na Câmara desde 2016 para o censo pesquisar sobre deficiências, principalmente o autismo. Hoje, quando o censo chega, o IBGE para fazer a pesquisa lá para a gente, faz tempo que eles não passam, não sei quando eles vão passar, né? Eles não vão perguntar se tem alguém com autismo na família. Não foi estabelecido isso como um padrão ainda. Porque está aumentando, mas isso ainda está tramitando como lei, então a gente não tem esse dado estatístico no Brasil. Os Estados Unidos já têm esse dado. E é aqui que vai aumentando. Espera aí, gente. Tem luzinha, Anderson, nesse negócio? Tem luzinha? Olha, tem luzinha. Olha ali, ó. Não gosto de ficar de costa para vocês, gente. Mas se a gente olhar, olha lá, em 75, falava-se de um caso para 10 mil pessoas. E hoje eu estou aqui falando de um caso para 59. Passou, em 85, 1 para 2.500. Já é um número considerável. A gente já vê que é um avanço em pesquisa, em tentar refinar esse diagnóstico. A gente foi ali passando, e é onde vem sempre a crítica com o pessoal da psicologia e da psiquiatria. Ah, vocês estão patologizando demais, vocês estão rotulando todo mundo. Né? Porque olha onde a gente vai parando, essa curvinha vai crescendo, né? E já estamos em 1,59, de 1 para 10 mil para 1 para 59. Significa que estamos patologizando? Eu vou defender com unhas e dentes o pessoal da psicologia e da psiquiatria, porque eu sou da área da psicobiologia e neurociência. Nós estamos refinando o diagnóstico. Quando eu penso em DSM, antes o livro de manual de diagnóstico, ele trazia, nós tínhamos o DSM-4, ele mudou em 2015, agora nós temos o 5. Ele trazia um termo que hoje ainda ouve-se muito, e alguns médicos ainda costumam usar, porque ele está lá no CID. Vocês já ouviram falar em Asperger ou Asperger? Então, Asperger e Asperger, se a gente olhar hoje para o novo diagnóstico, que vem do DSM-5, esse termo não existe mais. Ele estava lá a critério de pesquisa. Por isso que hoje saiu e a gente fala em transtorno de espectro autista. A gente não usa mais a palavra Asperger. Infelizmente vem ainda os laudos, vem parecer, a gente encontra um monte de material aí de médico mandando Asperger, traços Asperger. Tudo bem, a gente entende, mas Asperger é uma palavra em desuso e a gente coloca toda criança antes como Asperger, como um transtorno do espectro autista. Aí, o que seria esse transtorno do espectro autista baseado no DSM? Gente, eu não sei para onde eu tenho. Deu certo. O DSM-5, como eu disse, eu chamo de Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. Quando eu falar em transtorno do espectro autista, nós temos duas coisas muito importantes a serem consideradas. Porque a criança pode ser levada, a criança pode ser briguenta, ela pode ter um monte de coisa que a gente fica pensando, mas será que é autismo ou não? A gente precisa considerar essas duas coisas. Uma é um déficit na comunicação e a outra são comportamentos ou interesses restritivos. A criança pode ter de tudo, mas se ela não tiver um desses dois, nós não vamos dizer que ela é uma criança com espectro autista. Então, ela precisa ter uma dificuldade na comunicação e ela precisa ter interesse restritivo. O que é interesse restritivo? Interesse restritivo é uma criança que só se interessa por uma única coisa. Ela demonstra... quando vou para os pequenininhos, tá, gente, meus exemplos sempre vão ser muitos pequenininhos, que eu estou trabalhando muito com eles. Quando a criança, lá com seus 2, 3 anos, está aprendendo já a caminhar, começa a correr, ela explora isso daqui. Todas as crianças estão muito quietas, poucas que têm. Qualquer outra criança ia passar, olhar os quadros, mexer no extintor, subir lá em cima, porque ela está explorando. Uma criança com espectro autista, principalmente conforme o grau, ela não vai estar explorando toda essa sala. Pode ser que ela esteja só interessada aqui na escada. E fica. E brinca. Sobe. Balança.
tem todo um contexto que favorece ela explorar, mas ela é restritiva e está só na escada. Pode ser que ela se interesse nisso daqui ou qualquer outra coisa. Então, quando a gente ficar pensando nesse transtorno do espectro autista, não está lá no DSM, mas eu gosto de usar aquela ali, ó, dificuldade no relacionamento social. Se eu tenho uma criança que tem dificuldade de comunicação e que tem interesse restritivo, será que ela vai se dar bem com os coleguinhas? Será que ela vai se dar bem com as outras pessoas? Não, gente, essa é uma grande dificuldade. Ela tem uma dificuldade assim enorme de entender jogo social, de brincar, de tentar entender o que o outro está pensando ou sentindo. Lá pelos seus 3, 4, até 5 anos, as crianças elas começam muito a olhar para a gente e dizer, eu tenho filha, eu gosto do exemplo também da minha filha. Mamãe, por que você está com essa cara? Né? Mamãe, por que você está triste? Nem estou triste, mas a expressão facial mudou. E como mudou, a criança percebe e vai fazer o questionamento. Uma criança com espectro autista, dificilmente ela tem essa leitura. Ela não consegue ver a nossa expressão facial mudar. Dizer, nossa, ele está com raiva, ele está triste. Às vezes, para quem já esteve aqui ano passado, os meus exemplos são repetitivos. Porque alguns casos, eles marcam demais a gente. Eu já tive paciente que estava sendo estrangulado dentro da sala de aula. Sabe Homer Simpson, Bart Simpson, aquele comercial que aparece ali? Opa, desliguei pelo pescoço. Meu paciente estava passando por essa situação dentro da escola, gente. A escola montou uma turma com apenas 12 alunos, escolhidos a dedo, para tentar adaptar ele nesse meio. Infelizmente, a gente não conseguiu um acompanhante terapêutico, eu vou explicar isso para vocês. E ele ficava com interesse restritivo de ficar raspando a cadeira o tempo todo e começa a incomodar, vai fazendo barulho. Quando vê, o colega levantou e enforcou ele. Estava esgoelando, e a professora tentando separar a situação. Gente, em nenhum momento meu paciente entendeu que o amigo estava brigando com ele. Nenhum momento. Sendo estrangulado. Para ele aquilo não era nada. Ele não conseguiu entender que aquilo era uma briga, que aquilo chateava. Então nós temos essa dificuldade no relacionamento social muito exacerbada. Sempre quando a gente pensar em diagnóstico de transtorno do espectro autista, pense nisso. Nossa, será que ele está conseguindo se comunicar bem? Será que ele consegue brincar? Será que ele tem interesse pelas pessoas? Tem bastante gente que está estudando aqui para ser professor, né? Eu estou vendo uns rostinhos aí. Então, isso é primordial para vocês dentro da sala de aula. Por que ele está sozinho no canto e não está brincando? Uma característica muito grande, como a gente, em psicologia, a gente tem muita hora de observação, eles judiam a gente observando, a gente fica perito em observar. Quando a gente vai para a escola e passa uma manhã observando uma criança, a gente vai vendo a interação, tem aquele momento que tem que ir para um lado, para se deslocar, e vão todos eles em filinha segurando no casaquinho, né? Aquela filinha indiana, um está segurando aqui e o outro. Gente, dificilmente uma criança com espectro autista vai estar nessa fila, que dirá segurando na roupa ou deixando alguém segurar na roupa dele. Ele não gosta. É estranho. É esquisito. Então, esse é um alerta quando a gente vê a criança muito fechada, não interagindo com os coleguinhas, não gostando do contato físico. A gente tem que ligar, eu falo, imagine eu com uma sirene aqui vermelha, que eu sempre falo, liguem a sirene vermelha, porque a gente tem que refinar e pensar, vamos procurar a rede de apoio. O que nós temos de características, então, comuns? Vou bater na tecla comuns, por quê? Porque não acontece com todas as pessoas do espectro autista. Algumas crianças do espectro autista vão apresentar alguns padrões de comportamento e outras não. É espectro, é ampla a situação. Então, ela evita contato visual e prefere ficar sozinha. Depois eu vou mostrar um vídeo de uma mãe que ela postou. E é bem interessante, hoje como a gente fala em diagnóstico precoce, como é frustrante para uma mãe amamentar e ver que a criança não está olhando para ela.
Porque o ato de amamentar é uma ligação tão intensa entre mãe e filho, e aí você está ali, né, conversando, aquele momento, às vezes dura 1 hora de mamada, 2 horas, você já está quase com sono, né, mãe? Vocês sabem como que demora esse processo? O que acontece? Em nenhum momento a criança mantém contato visual contigo. É muito preocupante. A gente pode olhar, opa, por que essa criança não está mantendo contato visual? Alguns pais na clínica já me questionaram, falaram que eles foram procurar achando que a criança estava com problema de atenção, porque aí conversa com ela e ela não olha para você. Vou dar o exemplo. Maria, você chama a Maria, não olha para você. Quando a gente chama a criança, a primeira coisa que ela faz é virar o rosto, procurar o som. Ela tem problema de audição? Não, ela só tem um contato visual muito restritivo. Ela tem uma luta muito grande com a compreensão do sentimento de outras pessoas. Foi o que eu comentei. Dificilmente ela vai saber quando alguém está com raiva, quando alguém está triste, quando alguém está alegre, quando alguém está feliz. Eu atendi um rapaz de 27 anos, há 3 anos atrás, que o diagnóstico de transtorno de espectro autista foi feito por mim, gente, na clínica. Imagina 27 anos. O nível de dificuldade que essa pessoa tinha. Nesse sentimento das outras pessoas, primeira sessão eu sempre pergunto para a pessoa, né? Como é que você está? Por que você está aqui? O que aconteceu na tua vida, né? Ele disse, eu estou aqui sentado com uma camisa listrada azul e branca. Ele não conseguiu entender que eu estava falando de sentimento. Dando continuidade nesse mesmo caso, ele elogiou uma moça super magra, dizendo que ela parecia grávida, que tinha comido uma azeitona. Isso, Rio. É meio estranho, né? Jogo social, 0. Ele não conseguiu olhar nos olhos da moça. E, principalmente, ele não entendeu que dizer, mesmo ela sendo magra, igual isso daqui, para parecer que está grávida apenas com uma azeitona, não seria um elogio. Que a moça ficaria ofendida. Então, a gente pode ver que ele tem uma dificuldade muito grande de entender sentimentos. Outra situação que acontece, não sei para onde aponto. Vai lá, Luan, me salva. Pode passar tudo até aparecer o fim. Ele permanece não verbal ou ele tem um atraso de desenvolvimento de linguagem. Essa é uma característica muito grande. Às vezes ele está até desenvolvendo a fala, de repente tem uma cisão, tem uma pausa, para de falar. Quando a gente, com muita estimulação, com fono, começa, ele ainda assim, se a gente compara ele com outra criança, você percebe que há um atraso. Se eu pegar uma criança com espectro autista de 5 anos e uma criança sem nenhum diagnóstico de 5 anos, a gente percebe a diferença da fala. Quando fala, lembre-se disso, alguns não vão falar. Outro ponto, repete palavras e frases mais e mais. Então, ele tem uma coisa que a gente chama de ecolalia. Ele fica repetindo coisas. Repete, repete, repete. Ele pode só repetir a última palavra, ou ele pega uma frase e fica repetindo. Então, a gente hoje estão falando de transtorno de espectro autista, ele pode ficar falando transtorno do espectro autista, transtorno do espectro autista e transtorno do espectro autista. E não sai, ele não muda o discurso. Outro ponto, ele obtém perturbado, ele tem uma obtenção por perturbado por pequenas alterações na rotina ou arredores. O que acontece? Aqui, todas as famílias com espectro autista vão se identificar. Não importa o espectro, vão. Gente, criança precisa de rotina. Criança com espectro autista, muito mais. Tentem quebrar a rotina de uma criança com espectro autista, que vocês familiares sabem o que eu estou falando. É uma crise, é um choro, é grito, é, às vezes, mutilação, bate a cabeça, xinga, arranha. É muito difícil quebra de rotina. Mas então, Marília, como é que nós vamos fazer? Sempre vai ter que viver na mesma rotina? Não, mas a gente planeja a rotina. Se eu vou entrar nas férias,
Na terapia eu preciso trabalhar uma nova rotina com essa criança, com essa família de férias. Eu não posso deixar a criança sem ela saber quais vão ser as próximas etapas. Como ela não consegue entender o que vai acontecer na frente, se tem uma cisão, uma quebra de rotina, ela pode ter crise. Então a gente precisa sempre estar planejando. Uma das coisas difíceis, em algum momento acho que eu vou falar, eles têm uma questão de hipersensibilidade, principalmente com barulho. Como é difícil, os pais querem tanto ver o filho na festa junina. Festa junina, eu acho que é o sonho de todos os pais da minha clínica. Ai, Marília, eu queria tanto que meu filho fosse na festa junina, mas aquele som alto, barulho, cheiro, toda a sensibilidade tátil de uma criança com espectro, na festa junina ela acontece. Ah, ela não vai participar? Depende, a gente tem que avaliar caso a caso. Mas, trabalhando isso bem, num processo antecipado, explicando as etapas e mostrando de forma gradativa, pode ser que a criança consiga participar de uma festa junina. Como vocês viram no meu currículo, eu tenho pós lá em Brasília. Eu adoro o pessoal de Brasília quando fala de autismo. Eles são referências no Brasil em tratamento de autismo. Tem uma banda de rock de autistas em Brasília, fazendo o maior sucesso. Como que consegue? Muita estimulação, muito trabalho, e a gente inseriu isso na rotina. Porque quando eu falo isso, todo mundo, os pais falam, Marília, eu não consigo imaginar meu filho numa bateria. Maravilhoso, eu tenho um menino que está na bateria. Então, assim, é uma questão da gente ir trabalhando para diminuir essas situações que aparecem. Ó. Então, ele tem interesses muito restritivos, como eu comentei. Nossa, isso daqui, provavelmente, na mão de uma criança autista, ia fazer um interesse muito grande. Dificilmente ele iria estar apertando o botão, mas ele iria estar olhando, às vezes, aqui o buraquinho, e ficar um bom tempo cuidando disso. Ele realiza comportamentos repetitivos, como bater, balançar ou girar. Como ele tem interesse restritivo, é como se eles gostassem muito de se auto-embalar, fazer. Eles gostam de, às vezes, ficar assim, balançando, andando muito na ponta de pé. Quanto menor eles são, mais eles andam na ponta de pé, mexer a ponta das mãos, puxar a orelha, puxar cabelo. Então, eles têm alguns padrões de comportamento que ele fica repetindo por um bom tempo. Com o processo de psicoterapia, a gente precisa acompanhar como fazer para retirar eles desse processo. Porque, às vezes, ele pode permanecer por horas fazendo esse movimento. Tem criança que, quando vê, ele fica ajoelhando e se deixar. Eu já tive criança que passou 50 minutos, gente, batendo a cabeça. Vocês têm noção do que é 50 minutos? Eu, quanto terapeuta, que tenho todo o manejo, me dá um desespero. A mãe, então, sorte que as mães confiam em mim. Porque se às vezes ouve da recepção que rola lá dentro, essa Marília está matando meu filho, ela não está acalmando ele, porque às vezes dá umas brigas, a gente tem que acalmar, tem que fazer contenção, tudo mais. Então a gente precisa trabalhar isso, por quê? Porque ele vai ter muito padrão de comportamento repetitivo. É bem interessante. A gente... um padrão de comportamento repetitivo, que isso não está nos livros, está nas práticas, e agora o pessoal dos Estados Unidos está estudando. Criança com espectro autista gosta muito de Lego. A gente ainda não tem como explicar isso, porque estão estudando. É interessante como eles têm padrão repetitivo com Lego. Eu tenho um paciente que faz umas pilhas, gente, desse tamanho mais ou menos, com Lego, que é impressionante. A gente fica parado olhando. Como ele conseguiu deixar esse negócio de pé? Uma habilidade espacial que ele tem, né? Mas, e se deixa a sessão, 50 minutos empilhando Lego. E eu gosto de falar do Lego porque, né, chefe, eu pedi para comprar uns Lego. Gente, lá na PAI tem uns Lego tão legal, tão gostoso de brincar, que até eu, que não tenho interesse restritivo, se deixar, eu fico o tempo todo com aqueles Lego. Gente, Lego é legal, vocês não acham? A marca Lego. Não ganho nada, não estou vendendo Lego, tá, gente? Mas a marca Lego tem umas coisas muito legais. Eles têm reações incomuns e muitas vezes intensas. Som, odores, sabores, texturas, luzes e cores. Essa hipersensibilidade que eles têm, para algumas crianças pode ser que essa sala seja muito clara, incomoda. Para outra, nem tanta. Vai variar de espectro para espectro. Pode ter criança que se incomoda com o cheiro.
Aqui nessa questão também dessas reações incomuns, uma característica que a gente tem é a seletividade alimentar. As crianças com espectro, eles gostam de comer até as mesmas coisas. A rotina é tanta que se deixar a criança só vai comer, por exemplo, arroz com farofa. Tudo branco, não pode ter cor. E arroz e farofa todo dia. E mães me digam, a gente sabe como é difícil colocar uma frutinha lá no meio. Como é difícil colocar um molhinho para dar uma cor. A gente só queria uma variabilidade. E a criança está lá nesse padrão restritivo dela. E se a gente mexe em alguma dessas coisas, pode incomodar com uma crise, com choro. Então, é um público difícil da gente estar lidando, trabalhando, justamente por causa disso. Quando a gente quer fazer alguma alteração, a criança sofre. Ou então essa questão da hipersensibilidade dela. O que é interessante a gente estar falando aqui também é sobre estereotipia e estereótipo. Toda vez que a gente fala no transtorno do espectro autista, a gente fala muito, ou ouve muito, né? A criança tem estereotipia da mão, a criança tem estereotipia de estar balançando, e por aí vai. A estereotipia, ela é isso, é uma ação repetitiva ou ritualística proveniente do movimento, postura ou fala. Ela é uma característica associada ao transtorno do espectro autista. Quando a gente sai da estereotipia, a gente cai numa palavrinha chamada estereótipo. Como hoje a palavra tem cunho informativo, para a gente esclarecer um pouco mais esse público, é interessante a gente riscar a palavra estereótipo. Estereótipo é uma imagem pré-concebida de determinada pessoa, coisa ou situação. São usados principalmente para definir e limitar pessoas ou grupos de pessoas na sociedade. O que o estereótipo faz? Ele acaba estigmatizando a pessoa com transtorno do espectro autista. A minha ideia aqui é informar, dizer como é. Mas para eu cair no estereótipo é muito rápido. Então toda criança vai bater a cabeça. Isso é um estereótipo. Toda criança vai andar na ponta de pé. Isso é estereótipo. Então toda criança com espectro autista, ela não vai falar. São estereótipos. Eu estou passando uma questão informativa, mas para a gente evitar de cair no estereótipo, que o estereótipo, infelizmente, ele vai rotular uma criança com espectro autista e dificilmente a gente consegue perceber melhora, um prognóstico favorável a ela. O estereótipo, ele limita qualquer pessoa. A gente pode, quando eu saio do âmbito do espectro autista quanto psicóloga, todo deprimido é triste, ele não faz nada. Isso é estereótipo, gente. Quantos deprimidos tem aí que estão dando risada, mas depois chega em casa e está tentando se matar? Tem um monte. Todo depressivo é preguiçoso. Gente, não é preguiça. A pessoa não está conseguindo sair da cama por algum problema neuroquímico. Né? E bato na tecla do estereótipo, por quê? Porque a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou uma campanha já tem uns 5 anos e está pegando devagar. Dia 12 de outubro é comemorado o Dia de Combate à Psicofobia. Psicofobia é a gente estar usando estereótipo o tempo todo para pessoas que têm algum transtorno mental ou transtorno do desenvolvimento. A gente tem que parar de rotular as pessoas, tem que parar de estigmatizar as pessoas, né? Todos nós temos dificuldade. E eu gosto de falar isso lá na clínica, né? Por que todo mundo aceita tomar um remédio para pressão arterial? Né? Nossa, eu estou com a pressão alta, tenho que tomar meu remédio. E vai. Ninguém questiona, né? Não, essa pessoa fica comendo salgadinho. Olha que frescura, né, gente? Para de comer salgadinho, onde já se viu tomar um remédio para pressão alta? Ninguém fala. Mas agora falar, ela tem que tomar remédio, obrigada. Eu estou cuidando do tempo, gente, senão me perco. Tem que tomar um remédio para depressão. Gente, da onde? Para que isso? Frescura. Reza, é Deus. Está faltando Deus na tua vida. Nada contra Deus, tá, gente? Sou religiosa, cada um com suas crenças e fé. Mas usar isso é psicofobia. E a ideia é a gente diminuir psicofobia, acabar com ela, inclusive num transtorno que a prevalência está aumentando a cada, vamos dizer, 2 anos, porque as pesquisas estão sendo feitas a cada 2 anos, né? Então a ideia é diminuir isso. Importante, compreendendo as estereotipias, a gente diminui os estereótipos das pessoas com transtorno do espectro autista. Então a gente tem que entender esses padrões de comportamento que está envolto numa criança com espectro autista,
para a gente parar de rotular elas. Ah, essa criança... Gente, a coisa que eu mais ouço, que eu acho que as mães vão concordar comigo, do espectro autista. Desculpa só falar mães, mas é que geralmente tem as associações até de mães, né? Mas pais, familiares, todo mundo que cuida. Nossa, você viu a criança com autismo, ele vive no mundinho dele. Toda vez que eu ouço assim, me dá um negócio. Quem diz que ele vive no mundinho dele? Só porque ele tem dificuldade de comunicação social, ele está no mundinho dele? Não, gente. Cada crise que essa criança dá é uma forma de se comunicar com o outro. Então, ela não está fechada no mundinho dele. Se ela está batendo no colega, se ela está batendo na mãe, ela não está fechada no mundo dela. Ela está se comunicando com o outro. Só que a única forma que ela tem de se comunicar é essa. Então, a ideia é justamente a gente conhecer essas estereotipias para diminuir esses estereótipos. Porque, olha, eu ouço muito das mães, e as mães ficam muito chateadas, falando, nossa, vivem dizendo que meu filho vive no mundo dele, no mundo da lua. Agora é bonito, né? Consciência azul, né? São os anjos azuis. Ah, ele vive no mundinho azul dele. Não, não é bonito, gente, falar que ele vive no mundo azul. Isso é preconceito, isso é estereótipo. A gente tem que olhar para o que essa criança está vivenciando. Ai, ficou pequeno. Achei que ia dar para enxergar, gente. Não sei se vocês enxergam. Aqui tem algumas características bem comuns de autismo. É meio repetitivo, mas aqui a ideia é assim, gente. Vamos bater na tecla para entender essas estereotipias. Lá no começo, ó, não gosta de lavar ou cortar cabelos. Gente, como é difícil cortar um cabelo de uma criança com espectro autista. É quebra de rotina. As mães já se identificam, né? Uhum. Dica para as famílias, existe um episódio da Dora Aventureira. Olha eu, né? Quando a gente trabalha com criança, a gente assiste de tudo. Tem um episódio da Dora Aventureira que a Dora vai cortar o cabelo. Aquele episódio ajudou muitas famílias a gente trabalhar em terapia para a criança conseguir cortar o cabelo. Então, fica a dica, né? Dora Aventureira, ela salva a gente nessas horas com um bom acompanhamento psicológico. Mas é muito difícil, conforme o nível do espectro, a gente está cortando o cabelo dessas crianças. Outro fator lá, a luz me incomoda. Claridade. Quem já teve enxaqueca, a proporção é a mesma. A gente está com aquela enxaqueca que fecha os olhos e fala, nossa, claridade está me incomodando. Imagine isso todo dia numa criança com espectro autista. Como deve ser ruim vivenciar. Outro ponto. Fico assustada quando ouço músicas ou pessoas falando. E geralmente volume muito alto. Por isso que a festa junina é algo tão difícil. Festa junina e fogos de artifício no fim do ano, gente. 2 partos para a família com espectro autista. Como é difícil fazer essa exposição. Gosto de comer sempre as mesmas comidas. Então vai o exemplo de sempre tomar suco capo de uva. E aí a mãe se vê doida comprando todo o estoque de capo da cidade. Né? Porque se faltar e só tiver abacaxi, já sabemos, briga. Né? Ou eu tenho que comprar todo o estoque de bolacha traquinas. Porque é só traquinas que ele vai comer. E a gente fica, né, mas como é que ele conhece marca? Não é nem a marca, é o desenho, gente. Ah, teve um exemplo que rodou na internet, viralizou. O Netflix tinha o filme Procurando Nemo, e eles mudaram e tiraram do layout da página inicial. E essa mãe com um diagnóstico, que tem um filho com transtorno de espectro autista, ficou desesperada, porque o filho tinha esse ritual de todo dia ligar o Netflix e ir lá clicar no filme. E do dia para a noite o Netflix tirou. Essa criança teve muitas crises. Uma alma muito caridosa gravou, fez uma imagem simulando lá e deu para essa mãe, para a criança permanecer. Mais calma, mais tranquila. Quanto psicóloga, e eu falo isso para as famílias, só na hora que a gente retira algo da rotina para a gente descobrir a importância de estar trabalhando um pouco dessa flexibilização. Porque tem certas coisas que realmente vão fugir do nosso controle. Eu posso comprar todo o estoque de suco capo de Veracruz, mas eu não consigo ligar para o Netflix para voltar a tela igual. Então, aí a gente começa a balancear até onde eu posso flexibilizar essa rotina, até onde eu não consigo. Outro ponto, ele arranca botões de roupa.
Como o interesse é restritivo, eu tenho um paciente autista que a mãe não coloca uma roupa com botão nele. Porque ele arranca todo, ele fica o tempo todo lá. Uma vez ele foi na sessão pedir, mãe, manda ele com botão para eu ver, né? Gente, 50 minutos de sessão. Não parava. Parecia que eu não estava ali. Então, esse padrão restritivo de coisas pequenas, redondas, chama muita atenção deles. Eles parecem não sentir dor, mas eles sentem, só que o limiar deles para a dor é diferente da gente. Por isso que a gente vê tanta criança autista batendo a cabeça. E a gente pensa, mas não está doendo? Até está, mas não na proporção que a gente está acostumado. O limiar de dor deles é bem diferente. Pareço que não, mas eu gosto de carinho, isso é importante. Coisa que eu mais adoro, gente, é um abraço numa criança do espectro autista. Porque aqui há um estereótipo, né? A criança com Down é carinhosa e a criança autista não é. Quem disse? Mas é um estereótipo que está, assim, quase que consumado até dentro da saúde mental. Falo, gente, criança com espectro autista, se você souber trabalhar, são as crianças mais amáveis da face da Terra. E criança com síndrome de Down, se você não der limite, Jesus, só Jesus na causa às vezes, porque, olha, dá trabalho também. A gente quebra esse estereótipo, porque realmente eles gostam de carinho, gostam de atenção. A gente só tem que descobrir qual é o jeito do carinho e de atenção dessa criança. Às vezes a gente está acostumado com o nosso padrão, né? E o nosso padrão não é o que eles estão esperando. A gente tem que descobrir qual que é o dele. Gosta de andar na ponta dos pés, e eles caem muito, como eu falei, eu até dei o exemplo, né? Eles gostam muito. Quanto menor, mais eles andam. É até interessante, você pega o calçado deles, a sola em cima ela é mais gasta do que no resto do sapato, por causa desse padrão de comportamento. Eles têm dificuldade para se concentrar. Apesar que às vezes eu penso, até eu tenho essa dificuldade, mas tudo bem. Mas neles é um pouquinho mais exacerbada. Quando eu falo isso, gente, pensem nisso tudo junto, em maior e menor grau. Porque senão a gente começa a falar, né? Ah, mas eu também tenho dificuldade de atenção. Será que eu sou autista? Eu ouvi essa sábado de uma colega de profissão. Ai, Marília, eu acho que às vezes eu sou meio espectro autista. Eu olhei com os olhos arregalados e falei, por que, mulher? Ela falou, eu sempre tive dificuldade de me relacionar no namoro. Tá, você está aqui tomando café comigo, interagindo, a amiga está me contando. Eu falei, você não tem espectro. Mas as pessoas têm uma tendência a pegar só um, né? E rotular. Ah, então eu tenho. Não, não tenho. A gente precisa desse conjunto. Ruídos e som fortes incomodam. Seleciona comida, pessoas e objetos pelo cheiro. Como é difícil inserir pessoas na rotina da criança. Depois que ela acostumou com as pessoas da rotina, a gente fazer uma mudança de babá, fazer uma mudança de AT, fazer uma mudança de paê, é complicado. Eu sempre falo para os pais e para a escola, se vocês estão pensando em mudar alguém dessa rotina, por favor, me avisem com antecedência para eu conseguir planejar essa troca, essa sistemática e progressiva para a criança aceitar uma pessoa nova. Até as pessoas me perguntam, como eu trabalho 10 anos com isso, dizem, Marília, mas você atende todos os autistas? Não. Tem criança que não vai bater comigo. Que não vai. É uma inabilidade minha? Não. É o interesse restritivo da criança. Nem sempre a gente consegue atender todas as crianças por causa desse padrão. Mas a família não tem que desistir, procura. Graças a Deus a gente tem bastante psicólogo aí na região bom para estar trabalhando com elas. Tem dificuldade para se vestir sozinho. Uma coisa bem legal, eles costumam sentar muito com as pernas em W. Eu não vou fazer isso, mas acho que vocês sabem como é, né? Com os joelhinhos aqui para dentro e as perninhas para fora. Que eu vim de vestido, se eu tivesse indo de leg, eu fazia. É bem interessante. Chegou em sessão, como eu gosto de trabalhar muito, os psicólogos sempre levam tudo para a mesa, para a mesa, para a mesa. Eu gosto da mesa e do chão. Eu faço com os dois. A minha sessão sempre tem as duas etapas. A etapa da mesa e a etapa do chão. A etapa do chão, se eu não fico corrigindo o tempo todo, eles sempre estão sentados em W. É uma característica deles. E essa eu gosto muito. A mamãe me calça, mas eu prefiro estar com os pés descalços. Gente, está um frio de 0 graus, mais geada lá fora, e eles estão de pé no chão sem meia. A mãe coloca o tênis, tudo. O pessoal lá da Paz sabe, a gente vivia vendo as crianças tudo de pé no chão.
Essa questão da sensibilidade incomoda. Tecido. Nossa, eu lembro também que tinha uma criança com espectro autista que tinha umas calças que a mãe não conseguia colocar por causa do tecido. Essas calças de tectel, o menino não conseguia usar. Incomodava ele. Então, realmente, aqui eles têm uma questão de querer andar descalço, muito. Então, agora começa a somar tudo isso numa criança, né? Eu fui falando em etapas, somem tudo isso. Tem outras estereotipias mais comuns. Olhar lateralizado. Como eu disse que eles têm dificuldade de manter contato visual, eles costumam olhar muito de canto de olho. Você acha que ele está olhando para você, mas ele está olhando, mas está de canto de olho. Dá uma certa agonia, mas eles costumam olhar muito de canto de olho. Ecolalia, repetição de sons, eles têm bastante. Flapping, eu fiz questão de deixar esse daí, eu usei ano passado e continuo usando, por causa do termo flapping. Flapping vem do inglês, que é planar, que é, né, ficar chacoalhando. Eles imitam muito um padrão de avião. Eles ficam muito... Isso é muito característico, principalmente em momento de crise. Eles fazem isso para estar se acalmando muito. Essa ambulação de um lado para o outro, aparentemente sem sentido estereótipo, como é característico, a gente vê, é interessante, a gente vai fazer a avaliação e vem a criança junto e a criança está a sessão toda, né? Os pais estão ali sentados e ele dá umas 300 voltas. Se tivesse como fazer um buraco no chão, acho que ele fazia, andando. Então, eles costumam muito ficar andando e sem um propósito. Vai e volta para o mesmo lugar. Pulos e gritos sem motivos aparentes. Sempre falo, sem motivo aparente, por quê? Quem está de fora não vê o motivo. Quando a gente está num processo de psicoterapia, junto com a família, a gente aprende a entender o motivo do grito, o motivo do pulo, a gente tem que aprender a discriminar isso. Anda na ponta dos pés, abatida na própria orelha, e isso tudo aparece bem pequenininho, tá, gente? Fica observando as próprias mãos, como eles gostam de olhar e balançar e mexer os dedos. Isso é uma característica bem forte. Movimentos repetitivos de mãos em frente aos olhos. Eles ficam, eles olham e vai. E movimento pendular do corpo para frente e para trás. Esse, tanto sentado quanto de pé, eles fazem muito isso. Principalmente tentando sair de crise. Isso acalma eles bastante. Conforme o vínculo, a gente consegue estar abraçando para retirar eles desse momento. Mas precisa de um trabalho bem intenso para a gente conseguir isso. Outras estereotipias aqui, o balançar, que eu falei, rodopiar. Eles gostam muito, alinhar. Mas sempre lembre-se, tem que ter todo o resto. Que eu já tive, Marília, meu filho alinha todos os Hot Wheels, será que ele é autista? Calma, vamos olhar para todos os outros. Porque menino faz muito disso, de estar alinhando os carrinhos. Ou alinham os carrinhos, alinham os dinossauros, o que eles têm, eles gostam de estar alinhando. Fica fixado em objeto, e principalmente circular. Em vez de estar brincando com o carrinho, de vai e volta, eu estou lá, girando a rodinha, olhando o objeto fixo. Fixação no reflexo de luz. É bem interessante, eu coloco esse no objeto de luz, mas eles não gostam de se olhar no espelho. Esse é um trabalho que eu sempre faço na clínica com as crianças, de aproximação sucessiva, para eles irem para o espelho para começar a reconhecer a expressão facial. Primeiro a deles e depois junto comigo. Mas é bem difícil a aproximação de espelho, eles não gostam muito. Brincar com partes de brinquedo, fica girando. Balançar ou estralar os dedos. Acender e apagar a luz, interruptor, por várias vezes, que todo mundo fala, vai queimar. E ele fica... Juliano sabe da luz, né? Interruptor. Eu já vi lá. Pode? Ligar e desligar ventilador também. E como eles gostam de ficar olhando... aqui não. Esse mundo moderno do ar-condicionado não tem mais para a gente ficar olhando as hélices, né? Eles gostam de ficar olhando ventilador, liga, desliga, e olham. Isso é bem característico. Comer objetos não comestíveis como roupa, parede, que a gente chama esse transtorno de pica. É um nome estranho, mas o transtorno disso é pica. Tem criança que come reboco de parede. Nós estamos falando de casos bem graves, onde a criança está comendo reboco de parede, botão, carrinho, por aí vai. Só baixa a família desesperada no hospital porque está um buraco. E já aconteceu isso. Não com paciente meu, mas eu tenho um relato do pessoal lá de Brasília.
da família chegar e tá o buraco na parede, que a criança raspou tudo, comeu o reboco da parede. Bastante coisa, né, gente? Por isso que eu coloquei aqui. O que houve de diferença para sair o Asperger e entrar essa palavra aqui, espectro, né? Transtorno do espectro autista. Ele envolve situações, apresentações muito diferentes uma das outras, numa gradação que vai das mais leves às mais graves. Todas, porém, em menor ou maior grau, estão relacionadas com as dificuldades de comunicação e relação social. Não existe um autista igual o outro. Eu estou dando um monte de exemplo, mas a gente nunca vai encontrar dois iguais, com o mesmo padrão. Porque a gente vai falar dessa palavra, espectro. Então, eu tenho um autismo que pode ser atípico, que não tem nada disso que eu falei, que só apresenta dificuldade de comunicação. Eu tenho um autismo de alto funcionamento, que é onde a gente busca muito, a criança tem várias habilidades, ou tem um funcionamento bem legal. Eu tenho o autismo verbal, o não verbal, e o outro que eu não enxergo, e o autismo clássico. O clássico é a gente pegar todas essas estereotipias que eu falei e colocar numa única criança. Esse é o autista clássico, que a gente chama. Tem vários filmes que mostram e tudo mais. Mas hoje, quando eu falei, lembra de 1 para 59, o refinamento ele é tão grande justamente porque o espectro hoje é maior. A gente consegue achar um transtorno de forma muito mais leve e branda, apenas com algumas características, mas com dificuldade na comunicação social, até aquele com um grande comprometimento. Por isso que a gente vai usar sempre essa palavra espectro, porque agora ele se tornou muito amplo. Quando é muito amplo, a gente requer muito treinamento e estudo para refinar diagnóstico. Se tornou mais difícil fazer o diagnóstico. Luan, cadê você? Aqui tem um vídeo, que se ninguém aparecer eu vou lá, gente, que eu tive um problema de formatação agora aqui. O que é esse vídeo? Eu estou indo, fica tranquilo, eu já chego lá. Esse é o vídeo que eu quero mostrar para vocês de uma mãe que gravou o filho com o transtorno do espectro autista, diagnóstico precoce, antes de ter tratamento com equipe. É o parte 1, dá o play. Prestem atenção, olha que interessante. Parabéns pra você. E olha que interessante, quando a gente olha, pensa, meu Deus, mas ele é uma criança normal, ele fazia tudo. Cadê o Vinícius? Cadê? Vocês conseguem ler? Ótimo. Vocês viram como ele pisca o olhinho? Aquela piscada de olhinho é uma estereotipia. Olha a mãozinha dele também. E o pezinho. Bebezinho, né? A mãozinha. Lá para 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, ele começou a ficar mais distante. Ele parou de interagir, parou de olhar quando a gente chamava. Até sorrir, ele não sorria mais. A gente não conseguia brincar com ele, interagir. E ele perdeu o contato visual. Ele também parou de imitar as coisas que ele sabia fazer, dar tchau, bater palmas, ele parou de fazer. Só que, e por mais que ele tivesse estereotipias, na época eu não percebi nada de errado. Porque olhando ele brincando, ele parecia uma criança normal. Ele era muito curioso, ele fuçava em tudo. Ficava o tempo inteiro mexendo, explorando o ambiente, mexendo nas coisas. Ele tinha as estereotipias, mas ele fazia um pouco, depois ele parava, ele continuava mexendo nas coisas. E para mim aquilo era uma fase de descoberta. Eu achava que ele estava muito preocupado descobrindo as coisas novas do mundo. E por isso que ele não conseguia prestar atenção na gente, ele não dava bola. Quando tentava ensinar a falar, ele não prestava atenção, então eu achava que era uma fase de descoberta. Mas foi graças à conscientização do autismo do ano passado que eu comecei a notar os sintomas.
que eu estava lendo as coisas que as pessoas compartilhavam no Facebook e eu notei os sintomas dele. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo esse ano, para contribuir, e eu vou mostrar para vocês quais são os sintomas que ele tinha. Chama ele! A irmãzinha chamando. Chama ele! E ele não responde. Não parece que é surdo? Larissa faz o padre parecer pior. Agora pense uma criança fazendo isso por 50 minutos. O que você está fazendo, Vinícius? O que você está fazendo? Você jogou todas as saias da mamãe no chão pra brincar dentro da gaveta? Olha a questão da alteração sensorial de não ver, né? Pipoca, Vinícius. Assim, ó. Pipoca. Pipoca. Pode interromper. Dá Já é o segundo vídeo. Por que eu trouxe esse vídeo? Anderson, você vai se matar, mas eu vou estourar um pouquinho o tempo, tá? Meu Deus do céu, só tenho 15 minutos. O outro vídeo tem 4. Mas por que eu trouxe esse vídeo? Porque ele mostra muito bem padrões de comportamento numa criança muito pequena e que eu vou olhar para todos os pais. Como é difícil a gente ver uma criança que do dia para a noite dava tchauzinho, batia a palma, e aí ela entra nesse padrão de comportamento. Os pais sempre falam isso, mas não pode ser autismo, porque ele conversava, ele brincava, ele estava começando a falar. É muito difícil se deparar com essa situação e aí ter uma equipe dizer, pois é, mas seu filho tem espectro autista. Porque aí é um vídeo muito bom. Essa mãe foi muito boa em registrar o filho dela. Que a gente vê todos os padrões de comportamento numa criança bebê, 1 ano e pouco. Que hoje, aí é onde eu vou bater aqui na tecla. Se mudar. Oi. Não vai, Luan, me ajuda. Travou. O que seria de mim hoje sem o Luan? Viu, ó, travou o negócio. Eu trouxe isso para mostrar, para questionar o quê? A questão da lei. Será que vai... Vou adiantar, tá, Anderson? Desculpa, gente, eu vou pular, que senão vocês me matam aqui. O que é importante a gente estar falando da lei? A gente precisa procurar rede de apoio? Não vai. Isso, apareceu. Nós temos uma lei, a de 13.438/2017, olha como ela é recente. Nós estamos em 2019, tem 2 anos essa lei, que diz que obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a adotar protocolos padronizados para avaliação de riscos ao desenvolvimento psíquico de criança de até 18 meses de idade. Hoje, pediatra do SUS, equipe do SUS tem que estar preparada para fazer diagnóstico precoce. A gente faz, já é lei, fazer o pré-natal, a criança nasceu, a gente tem que ir lá na UBS, dar continuidade em todos os exames, teste do pezinho e tudo mais, e hoje a equipe precisa ter um protocolo de avaliação para a gente fazer diagnóstico precoce. Por que é tão importante diagnóstico precoce, gente? Quanto antes a gente fecha esse diagnóstico, melhor é o prognóstico da criança. Antes a gente insere ela em tratamento com equipe multidisciplinar, que a gente ganha tempo.
Ganhar tempo é uma criança que foi diagnosticada com 3 anos para uma criança que foi diagnosticada com 1 ano e 6 meses, ela ganhou 1 ano e meio aí a 2 de tratamento. E que isso tem é muito significativo no desenvolvimento dela. Ela pode aprimorar alguma questão da fala, ela consegue trabalhar, entender a interação social, entra uma equipe com estimulação muito intensa em prol da melhora. Então, assim, hoje é louvável a gente ter essa lei aqui no Brasil. Exijam, gente. Eu mostrei o vídeo para vocês verem e a gente exigir. Desculpa, políticos, tá, gente? É só uma sessão Câmara, nosso papel é esse. É cobrar. A gente tem que ter isso no SUS. Tem que ter alguém lá na UBS preparado para fazer o diagnóstico das crianças que estão nascendo aqui. E isso não é em Veracruz. É em Veracruz, é em Toledo, é em Cascavel, é no Brasil inteiro. Isso é lei. Então, aí, quando a gente tem esse diagnóstico precoce, como que nós vamos tratar essa pessoa? Agora que eu vou puxar um pouco para o meu lado, né? Porque eu sou analista do comportamento e todos os estudos dos Estados Unidos, que vocês viram que minha referência é toda lá, recomenda aqui, ó, tratamento em análise do comportamento. Então, o tratamento ele é comportamental, o mais indicado é que seja precoce e intensivo, oferecido por profissionais com formação sólida em análise do comportamento ou o popular método ABA. Eu não uso o método ABA porque ele é um método dentro da análise do comportamento. Eu não me intitulo uma especialista em método ABA. Eu sou uma especialista em análise do comportamento. E aí eu utilizo o método ABA, que está dentro da análise do comportamento. Hoje, tratamento gratuito nos Estados Unidos para criança com espectro autista tem que ser com profissionais com formação em ABA. Ainda é um caminho muito grande a gente conseguir isso aqui no Brasil. Mas a equipe de psicologia e todo mundo, a gente está trabalhando para conseguir isso. É só com psicólogo? Não. Eu falei que 30% não vai falar. Então, eu preciso de quem? Da fonoaudióloga, do terapeuta ocupacional, da fisioterapia, de um neuro ou de um psiquiatra. A fono vai ajudar muito a conseguir estimular essa parte oral dela. Às vezes até para engolir, que algumas crianças têm dificuldade de estar comendo e tudo mais. Então, a fono é muito importante. Por que terapeuta ocupacional é tão importante? O terapeuta ocupacional vai ensinar essa criança a brincar. Se ela tem dificuldade de relacionamento, ela não sabe brincar. Gente, não sabem. Tentem brincar, vocês vão ver que a criança não sabe. Psicólogo vai fazer toda a parte de manejo, tanto com a criança, tanto familiar, quanto com a escola, todo mundo. Tem o dó psicólogo, a gente trabalha muito. E o neuro ou psiquiatra ajuda a gente na parte medicamentosa. Ah, mas tem tratamento, então, medicamentoso específico para autista? Não, não tem. Mas se uma criança é muito agressiva, nós vamos ter padrões, alguns fármacos que vão minimizar essa agressividade. Ela tem o distúrbio do sono, nós temos fármacos que vão ajudar a trabalhar no distúrbio do sono. Então, quanto mais coesa for a equipe, melhor. Hoje, em Veracruz, onde a gente encontra toda essa galera? Na PAI. A PAI, hoje, ela tem todo um suporte para dar para essas famílias. Rô, como é que está a sala lá de estimulação sensorial? Vai vir? Não vai? Uhum. Ah, que legal. Uhum. Sim. É que esse é um sonho, eu trabalhei lá, e é um sonho da equipe, de todo mundo, e acho que as famílias que acompanham lá, a gente sabe a importância dessa sala de estimulação sensorial. Tem um ganho tão grande. Eu até tirei da palestra, as pessoas usam muito, ecoterapia é bom, ecoterapia ajuda. Os estudos dizem que uma sala sensorial produz mais resultados positivos do que uma ecoterapia. Estudos norte-americanos. Infelizmente, eu não tenho dados brasileiros. O Brasil ainda está a passos lentos em pesquisa. Então, como é bom ver isso? A gente ter na cidade uma PAI que está trazendo isso para nós. É muito importante. A gente precisa disso. Só que a gente também precisa encontrar isso lá na UBS, né? Eu sempre falo, quando vê, eu vou puxar, a gente sobrecarrega a PAI não dá conta de tudo. Estou quase, Anderson, tá?
desculpa a gente estar correndo, vocês viram que eu sou meio doida, né? Isso aqui eu acho interessante. Um dos problemas enfrentados pela família é na hora de escolher uma escola para a criança. Não sei aqui a realidade, porque minha realidade era somente a PAI. Mas em Toledo é um parto, gente. Aí eu falo que todas as autoridades me odeiam, vou ser escorraçada de Veracruz um dia, ainda não fui, e de Toledo também, e onde eu atender as crianças com espectro autista também. Porque no momento que eu tenho uma criança com espectro autista, eu vou querer garantir o direito dela. Ela tem lei. E aí o que acontece? O autista tem necessidade e direito por lei de ter uma cuidadora durante as aulas para auxiliar, e muitas instituições não oferecem. E isso acontece tanto na rede particular quanto na pública. Porque é muito fácil dizer, não, é só na pública. Gente, não é na pública. Lá em Toledo nós temos as escolas particulares, e para inserir um acompanhante terapêutico e não PAE, infelizmente até hoje, em 10 anos de profissão, todos os ATs que eu inseri em sala de aula foi via Ministério Público. Porque parece que as pessoas ainda não conseguiram entender. Eu falo, a ideia é que a gente hoje entender um pouco o autismo. O que eu quero falar sobre essas duas pessoas, o professor de apoio especializado e acompanhante terapêutico? Quando eu falo que referência de tratamento nos Estados Unidos é ABA, além do ABA, o ABA vai proporcionar um acompanhante terapêutico. Os grandes centros hoje do Brasil, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, todo psicólogo que trabalha com método, ele vai querer um acompanhante terapêutico. Isso é oneroso para a família. Muito. Na lei diz que toda criança tem direito a um profissional formado. Como que a gente adapta, eu vou falar isso quanto psicóloga, no interior e nos grandes centros em São Paulo? A gente recorre a estagiário de psicologia para fazer o papel de AT. Pode ser qualquer estagiário? Não, não pode ser qualquer estagiário. Ele tem que ter algumas disciplinas cursadas antes. Ele tem que ter uma orientação com o professor e com o psicólogo. Então, o que é um acompanhante terapêutico? Um acompanhante terapêutico não é babá, que eu já ouvi isso, que eu fico louca lá em Toledo. Ai, nossa, é a babá dele. Eu falei, não. Ele é um estudante de psicologia que está estudando para ser psicólogo, está sendo orientado por mim. O que ele vai fazer? Manejo de comportamento, problema. O acompanhante terapêutico está lá para ser os meus olhos e fazer manejo de todo e qualquer comportamento ou problema de criança em sala de aula ou outros contextos. O que é um PAE? PAE é o professor de apoio especializado. O PAE está a meu serviço? Não, a gente conversa e troca figurinha. Mas ele está dando apoio para a professora regente. Então, ele está lá para dar suporte para a parte psicopedagógica, parte pedagógica. Então, a gente tem duas pessoas que trabalham juntas, mas que não estão atuando exatamente na mesma área. Porque o PAE ele vai ter que dar todo o suporte pedagógico para essa criança do espectro autista através do professor regente. O AT vai dar todo o suporte psicológico para essa criança autista através do psicólogo que conduz o caso. Então, aí que entra a divergência, porque a lei diz que tem direito, mas ele já tem o PAE. Concordo? Por isso que eu falo, as minhas brigas hoje com todos os meus pacientes autistas, infelizmente vai via Ministério Público para provar que é tratamento e que precisa. É chato? É. Mas a gente está abrindo porta. Hoje a ideia é abrir portas, né? A gente tentar entender um pouco esse público. Então, realmente, ele é muito importante. Por quê? Porque eu, quanto psicóloga, de um caso de uma criança espectro autista, eu vou acompanhar ela 1, 2 vezes por semana, 50 minutos. E o que eu faço em todo esse resto com essa criança dentro da sala de aula? E nas outras atividades, quanto psicólogo? Por isso que eu falo, ele é um tratamento muito oneroso para a família. Eu preciso de um PAE e eu preciso de um AT. Algumas famílias têm até 2 AT, porque um acompanha dentro da escola e o outro acompanha nas outras atividades extracurriculares, que aí é onde a gente tenta inserir num futebol, num balé, em alguma dessas outras atividades que a gente quer fazer inclusão. Não é só ir para a escola, a criança tem que tentar ter uma vida normal como todas as outras, então, vamos colocar na dança? Eu sempre falo para os pais, vamos,
Vocês toparam uma psicóloga mais doida que tudo. Então, eu não tenho medo de enfiar uma criança no balé. Ah, mas o que vai acontecer? Calma, a gente vai ter um AT e nós vamos dar um jeito. E dança, e faz karatê, e faz futebol. Só que aí a gente tem que estar respaldado na lei. Deixa eu ver para onde eu vou. Travou de novo, povo. Vai lá. Ah, aqui é o vídeo, Luan. É o parte 2. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, que agora vem... Lembra a mesma criancinha? Vejam como ela está após iniciar o tratamento com toda a equipe. Isso que eu quero bater na tecla, que vocês saiam daqui. Diagnóstico precoce, equipe competente, promove prognóstico bom. E está aí um grande exemplo do vídeo. Pode lançar, Luan. Dá um papá na boca da Larissa. Dá banana pro Pocoyo comer, Lembram tá? que ele nem olhava para a irmã, Pocoyo quer né? comer banana. Comeu banana. Quer suco? Comeu tudo, abacaxi? Saiu a fralda. Mamãe arruma. Quer ajuda? Lindo chapéu grande. Lindo chapéu grande? Mamãe abre. Mamãe abre. Mamãe abre. O que você tá fazendo? Cabeça ficava. Comer jabuticaba? Isso aí é um pé de amora. O que você tá desenhando, Henry? Um trator, a roda? Vinícius, o que você tá desenhando? O que você tá desenhando, Vinícius? O que você tá fazendo, Larissa? Eu tô desenhando um coco. Um coco. Uma manga. Que legal. Um trator? Você gosta de desenhar, Henry? Não. Vinícius, você gosta de desenhar? Vinícius, você gosta de desenhar? A mamãe vai escrever, ó. Vamos ver. Cavalo. Muito bem. Gato, escreve gato. Muito bem. Mamãe vai fazer o S e você faz o resto, ó. Escreve sol. Acaba de escrever sol. Pode voltar, Luan. Por que é maravilhoso? Eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo. Lembram que eu falei do estereótipo? A gente se agarra no estereótipo e acha que a criança vai ser autista daquele jeito pro resto da vida. E aí eu vou falar quanto equipe. Aí machuca, sabe? Nós, equipe, a gente está ali todo dia trabalhando, estimulando. Aí a criança melhora. E aí o que acontece? Ah, essa criança não é autista. Olha só ela brincando. Onde já se viu isso? Oi? Gente, vocês têm noção do quanto essa família já investiu em tratamento para essa criança chegar no ponto que ela está? E aqui nós estamos falando de apenas 1 ano e pouco após o diagnóstico. Eu vim aqui para bater na tecla. Diagnóstico precoce é extremamente importante, porque a gente pode promover qualidade de vida para essas crianças. E, principalmente, para a família. A gente tirar a angústia dessa mãe, desse pai que está se sentindo culpado e achando que ele não tem mais o que fazer com o filho dele. Ele está carregando uma culpa, achando que alguma coisa ele fez de errado, ou na gestação, ou depois que nasceu, para essa criança ter o espectro autista. E aí, quando eu faço um diagnóstico precoce e eu invisto em tratamento de ponta, de qualidade, é aquele vídeo que a gente tem. Então, a gente tem que deixar o estereótipo de lado.
autismo tem tratamento. Eu não vou falar a palavra cura, porque infelizmente a gente ainda não encontrou cura, mas tem tratamento e é possível promover qualidade de vida, tanto para a criança quanto para a família. Então vamos riscar a palavra estereótipo. A gente pega as estereotipias e carrega elas como estereótipo. E aí a gente vê a evolução de um caso maravilhoso, onde toda a equipe está feliz, às vezes a pai está feliz, está todo mundo feliz, e aí vem a sociedade dizer, não, mas ela não é autista. Onde já se viu? Olha tudo que ela está fazendo. Gente, em nome de todos os profissionais de saúde que trabalham com o espectro autista, eu falo, foi trabalhado muito, mas muito mesmo, para a gente conseguir um padrão de vídeo daquele. São todas as crianças que vão conseguir? Não sabemos, porque nós estamos falando de espectro. A gente precisa de tratamento individualizado. Diga, querida. Até morrer. Até morrer. A lei ampara todos nós. Sim, o adulto ele tem direito também a ter acompanhante na universidade. A lei ampara para o resto da vida. Existe a lei. Então, assim, você consegue o benefício do pedágio ou do IPVA, tudo. Enquanto o teu filho com espectro autista estiver vivo, você tem uma lei amparando ele. E isso é para sempre. Adquiriu. O único problema é esse agito que rola de dizer, não, mas ele não tem, não precisa. Gente, se é um direito assistido por lei, a gente tem que fazer ele valer. Não importa se a família ganha 10 mil ou ela recebe o Bolsa. Todos têm o diagnóstico, todos estão amparados pela mesma lei. E eu estou aqui para bater na tecla. Ano passado eu fui chata com isso, e esse ano eu sou chata novamente. Porque eu sei que é só através da lei que eu, quanto psicóloga dos meus pacientes, consigo valer o direito dos meus pacientes e promover uma melhora como aquela do vídeo. Eu deixo aqui porque vocês podem ver que tem duas leis. Uma de 96 e a outra de 2012, que foi instituído dos direitos da pessoa com espectro autista. E aí agora de 2017, que vai em cima dizendo, temos que fazer diagnóstico precoce. Hoje no SUS é obrigado, desde 2017. Se está fazendo valer, não sei, mas a gente tem que ter o pediatra na nossa rede de saúde fazendo diagnóstico precoce. A Sociedade Brasileira de Pediatria está dando todo um suporte para isso. Especialização, material e tudo mais. Então a gente tem que correr atrás e fazer isso valer. Eu prometo, eu já pulei mais um vídeo, tá, Anderson? É só para concluir aqui, ó. O que a gente pode fazer, gente? Já que eu bato tanto nessa tecla. Demonstre carinho, gente. Fujam do estereótipo que criança autista não gosta de carinho. Só dá um gosta. Não. Todo mundo gosta. Nós somos seres humanos. Nós, seres humanos, a gente gosta de contato físico, de carinho, de afeto, com ou sem diagnóstico. É o que a gente gosta, então eles merecem carinho. Brinquem. Ah, mas ele não gosta de brincar. Pois é, a gente tem que descobrir qual é a forma de brincar com essa criança. Mas brinquem com ela. Outro, criem formas de comunicação. Ela não fala? Recorre a uma fono. A fono vai te ajudar a trabalhar a comunicação alternativa. Crie a sua comunicação alternativa dentro da sua casa com o seu filho. Mas faça isso. Imponha limites associados à rotina. Porque ela é autista, não precisa de limite. Não, gente, todo ser humano precisa de limite. Eu sempre falo, não é porque eu não quero que não vai anoitecer. Anoitece de qualquer jeito, não é? Ah, não, não quero que saia sol amanhã. Eu tenho controle sobre isso? Não, isso é rotina, isso acontece. Toda criança precisa. E, principalmente, eu peço por todas as crianças e famílias, paciência, tolerância e empatia. Muita paciência com essas famílias. Não é fácil receber esse diagnóstico e a culpa está aqui, ó, nas costas deles. Eles estão se sentindo culpados. Muita tolerância, por quê? Porque essas famílias vão brigar com todo mundo para garantir o direito dos filhos deles. Está na lei, se está na lei, eles vão brigar. Eu sou mãe e já não dá uma cutucada com minha filha que eu viro uma leoa? Quem é mãe a gente sabe disso. Imagina com todo esse contexto por trás. Então, tolerância com essa família, principalmente empatia.
essa palavrinha que vem da psicologia. Se coloque um pouco no lugar do outro. Tente entender a dor do outro. Tente andar com o calçado dessa pessoa e sentir os calos dela. A gente precisa ter mais empatia. No momento que a gente tiver mais empatia, o mundo vai ficar melhor. E aí essa foto eu já tinha postado nas redes sociais como spoiler aí, que eu gosto. Ela fala de qualquer criança, mas eu penso sempre muito nas minhas crianças com espectro. Crianças são como borboletas ao vento. Umas voam rápido, outras voam pausadamente, mas todas voam do seu melhor jeito. Cada uma é diferente, linda e especial. É assim que a gente tem que ver qualquer criança, principalmente a criança com espectro autista. Na hora que eu sair do estereótipo que estigmatiza, eu vou ver que eu tenho crianças que cada uma vai voar do seu jeito. Eu preciso estimular, eu preciso dar suporte para ela e para a família. Mas todas têm capacidade de ter uma boa evolução. Ok, gente? Obrigada por ter estourado o tempo, obrigada por vocês terem ficado aqui. Aqui está o meu contato, o meu e-mail, o WhatsApp da clínica. Se quiserem, fiquem à vontade, estou à disposição, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Amarília, por essa palestra. Nós podemos ver que o transtorno ele é bem amplo, né? Alguns sintomas, talvez vou falar alguma bobeira aqui, mas alguns sintomas ali é muito normal das crianças do dia a dia, né? Vou citar um exemplo rapidamente. Minha sobrinha, há um tempo atrás, ela só andava na ponta dos pés. E a gente brigava, para de andar na ponta dos pés, né? E era uma coisa assim que aparentemente era uma mania dela. E quem sabe pode ser, né? Poderia ser, não é, mas poderia ser o transtorno, né? Então, assim, realmente é muito amplo. Nós esperamos fazer mais palestras, para trazer mais conhecimento. A gente sabe que a rede de educação, estão todos se conscientizando, está tendo muito curso nessa área. Nós agradecemos, né, em nome do presidente Sérgio Alves Madeira e todos os vereadores, né, pela tua presença, pela tua palestra. E agora, representante de mães e também juntamente com os vereadores, quero registrar a presença do vereador Odair Martins dos Santos, que se faça presente aqui na frente com os demais vereadores que ainda estiverem presentes. Teve uns que tinham compromisso com o campeonato, para fazer uma entrega aqui de uma flor para ela, e agradecendo. Os vereadores, por favor. Nós vamos, a questão do certificado, pessoal, vai ter um certificado. A professora Silvana Maílio vai me passar o nome dos alunos, e porventura, se alguém que participou aqui, que não é do curso de formação e precisar do certificado, me procure logo após que terminar, deixe o nome certinho, que durante a semana, o nome e o contato, está na lista, né? Não, mas todos vão precisar, será, do certificado? Então tá, aí depois qualquer coisa tem o meu contato, né? Vamos só tirar a foto aqui. Chega aqui no meio aqui, vamos tirar. É isso. Ainda falando sobre leis, eu queria complementar. Estava vendo algumas questões de leis, né? Tem, além daquela lei, não é do autismo, mas é do deputado Ricardo Arruda, que é a isenção de pedágio para quem tem doenças graves e degenerativas. O deputado Márcio Pacheco também está com a lei para isenção de pedágio para quem tem o transtorno espectro autista. Algumas câmaras de vereadores têm aprovado leis municipais. Nós já vemos que tem nos bancos, estacionamentos, já o símbolo do autismo, né? Alguns municípios têm aprovado a carteirinha do autismo também. Então está tendo todo um amparo, o pessoal está se sensibilizando, e nós aqui também teremos essa iniciativa, meio legal também, para estar trazendo essas iniciativas aqui para o nosso município. Nós estamos chegando ao final. Vou abrir um espaço, se professores, alunos, diretores, pais, mães, sociedade que veio participar para entender mais, quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, aproveitar ela aqui ainda e sanar essas dúvidas. Alguém?
Bom, não havendo, então, o senhor gostaria? Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu tenho um neto que tem essa doença. Então, tem momento que ele está na frente da televisão, ele dá aquela agonia, que ele fica com as mãozinhas assim, os pezinhos. Então, é muito, muito importante. Só que eu gostaria de perguntar como a mãe e o pai fariam para ter um auxílio para o tratamento dessa criança, porque de repente ele não tem conhecimento, não vai ter auxílio, né? Vai ter só o pedágio, mas isso aí não envolve tanta coisa como transporte para lá e para cá para tratar essa criança. Gostaria de ouvir da senhora. Eu não sei em que ponto está aqui, mas o que eu recomendo seria interessante que os pais levassem ele até uma UBS. Vocês têm psicólogo aqui no posto? Tem? Na verdade, ele teria que ser fechado o diagnóstico dele via UBS, com algum médico, né? Sim. Você fala, bem-vindo ao mundo do Ministério Público, a gente aprende o caminho até Matelândia. E, na verdade, aí eu sei que a fila do SUS ela é demorada, mas via Ministério Público você consegue atendimento antes, porque aí ele é prioritário, né? Atendimento prioritário, como de todas as outras pessoas com necessidades especiais, ele também entra nesse critério, né? Então, porque ele precisa de acompanhamento psicológico, né? E além do profissional médico. Eu não sei quem fechou o diagnóstico, mas a partir do momento que tem diagnóstico, ele está respaldado por todas as leis para atendimento dele. Ele tem direito a todos os atendimentos, via SUS também. Só que aí é o que eu falo, a realidade do Brasil. E, infelizmente, a fila demora. Sim. Você tem que ir lá incomodar o pessoal do Ministério Público também. Não basta só a gente incomodar aonde a gente quer a vaga. Eu sempre falo, façam visitas constantes no Ministério Público. Eu não sei quem que cuida, se é direto com o promotor. Eu vou falar, gente, o promotor Lincoln, que o Lincoln não me ouça, que ele não esteja vendo a live, o promotor Lincoln é tão acessível que você marca um horário e vai lá e conversa com ele. Eu sempre falo, gente, Lincoln está ali em Matelândia, é Matelândia, né, a comarca. E vocês conversam, começa a cobrar. É o que eu falo para todos os pais. Eu acho que, infelizmente, a gente cansa muito, não basta o diagnóstico, a gente tem um cansaço muito grande que a gente tem que ficar insistindo para que as coisas aconteçam. Essa é uma realidade não só daqui, foi o que eu falei, é uma realidade SUS. A lei está ali, mas até ela acontecer, ela demora. Hoje, a fila de atendimento para psicólogo SUS em Toledo está 2 anos e 8 meses, gente. 2 anos e 8 meses. Não sei quanto está aqui, mas eu estou falando da realidade de Toledo. Então, infelizmente, a gente tem que dar uma cutucada bastante. Respondido? Mais alguém, pessoal? Então, quero agradecer. A gente sabe que chegou o autismo agora, as redes de educação, saúde, estão se preparando, estão buscando conhecimento, porque assim veio como uma avalanche e a cada dia é detectado um caso novo. Então, ninguém estava preparado, né, com a estrutura para esse momento. Mas é uma realidade, está aí, né, e os órgãos, tanto federais, estaduais, municipais, está tendo uma atenção, um carinho muito grande com essa situação e nós acreditamos que a evolução vai ser a cada dia, os atendimentos acredito que não vai ser assim tão rápido, né? Mas está acontecendo e essas palestras, movimentos, vai ser muito importante que cada vez mais o autismo tem sido visto e tem sido incluído na sociedade. Quero agradecer a presença de todos, em nome do presidente Sérgio Alves Madeiro, vereadores, professores, diretores, alunos, sociedade, pais e mães, né, que tem o caso do autismo, os que não têm, que vieram ter conhecimento. Foi uma honra, uma satisfação recebê-los, que Deus acompanhe cada um de vocês e nós esperamos estar promovendo mais palestras, né, com outros profissionais também, porque o autismo ele não é um caso só, né? Pelo que eu pude estudar, nenhum autista é igual ao outro, né? São várias fases, então
tanto a saúde como a educação também tem que ter todo um preparo, uma adaptação para cada caso. Então, não vou me estender mais. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Aí a questão do certificado, eu já tenho as turmas que a professora vai me mandar, e os demais, eu sigo a lista ali, entro em contato. Eu precisava saber, fora o que a professora Silvana vai me enviar, quem precisa. Mas daí, os professores de turmas, entrem em contato comigo. Só quem não for da rede de educação e está participando e faz algum curso e precisa do certificado, daí me procure agora, dê o nome, que daí a gente pega o contato e providencia daí. Tudo bem? Obrigado, gente.